E a relação diplomática entre Estados Unidos e Brasil vive uma das maiores crises de sua história recente, você já sabe. Só que nessas últimas horas, a situação ficou mais intensa. No mesmo momento em que os Estados Unidos expulsaram uma embaixadora brasileira em Washington, o ministro da Defesa do seu país deu uma declaração polêmica e forte e desanimadora. Uma declaração a respeito de uma eventual invasão americana no território brasileiro e como nós, brasileiros, deveríamos reagir caso isso aconteça. É basicamente se abraçar porque o barco está afundando. Eu trago para vocês uma análise neutra e imparcial a respeito desses dois acontecimentos da diplomacia e da geopolítica recentes e espero que você assista até o final. Sejam todos absolutamente muito bem-vindos. As relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos passam por uma das maiores crises de sua história recente. Em pouco tempo, dois acontecimentos que estão interligados chamaram a atenção e acenderam um debate profundo sobre soberania nacional e capacidade de defesa. A revogação do visto diplomático da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Ribeiro Viotti, e uma forte declaração do ministro da Defesa do Brasil, José Múcio Monteiro. E embora os temas pareçam um roteiro de cinema de suspense político, eles refletem uma queda de braço real nos bastidores do poder global e as dificuldades estruturais que o Brasil enfrenta internamente. Para a gente entender melhor esse cenário, primeiro vamos olhar para a questão da diplomacia. O governo norte-americano, liderado pelo presidente Donald Trump, tomou a decisão de revogar o visto diplomático de Maria Luísa Ribeiro Viotti. À primeira vista, a notícia assustou muita gente e foi interpretada por vários setores como uma expulsão formal. Só que o Departamento de Estado americano esclareceu os termos técnicos dessa decisão. Trata-se de uma medida de caráter administrativo e de controle migratório, o que significa que ela não foi declarada persona non grata. Na prática, a embaixadora não foi mandada de volta para o Brasil às pressas. Ela continuou em território americano de maneira legal, mas perdeu temporariamente suas credenciais e suas funções oficiais de representação diplomática, enquanto o impasse político principal não foi resolvido. Mas, Felipe, no fim das contas, qual é o real motivo desse desentendimento diplomático? A raiz do problema está em uma típica dinâmica de reciprocidade que move a diplomacia internacional, misturada com uma dose de desconfianças políticas e ideológicas. O governo brasileiro, comandado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estava demorando para aprovar o nome de Daniel Pérez, o embaixador indicado por Donald Trump para assumir o posto em Brasília. E para piorar o clima, o Palácio do Itamaraty barrou o pedido de autoridades americanas que queriam inspecionar o sistema eleitoral brasileiro antes da posse oficial do diplomata. Diante dessa resistência brasileira, Washington reagiu aplicando uma pressão burocrática direta. Os Estados Unidos já sinalizaram que o visto de Viotti será devolvido normalmente assim que o Brasil conceder o chamado agreement, que significa a aceitação diplomática oficial para o embaixador indicado por Trump. E foi justamente nesse ambiente diplomático conturbado que um outro episódio relacionado à defesa brasileira potencializou ainda mais o cenário geopolítico brasileiro, que foi a declaração do ministro da Defesa do Brasil, José Múcio Monteiro. Durante um evento organizado pela Confederação Nacional da Indústria focado em temas de descarbonização marítima, o ministro da Defesa foi questionado sobre o que faria caso os Estados Unidos resolvessem invadir o Brasil. Nessa hipótese vinha sendo ventilada após o Itamaraty emitir alerta sobre possíveis posturas duras de Washington contra facções criminosas locais brasileiras. Com seu estilo direto, Múcio respondeu que a solução seria simplesmente abrir o portão. Segundo o ministro, o Brasil não dispõe de equipamentos militares suficientes para encarar uma superpotência global e nem teria os recursos financeiros necessários para consertar o estrago feito no tal portão depois que o conflito terminasse. Só que essa declaração, no fim das contas, é um desabafo institucional direcionado ao próprio orçamento público brasileiro. O ministro aproveitou a metáfora descontraída para evidenciar que o Brasil investe atualmente cerca de apenas 1% do seu produto interno bruto na área de defesa nacional. Esse percentual é considerado baixo quando comparado com os investimentos feitos por outras nações de grande relevância no cenário global. Múcio explicou que projetos estratégicos de longo prazo, como o desenvolvimento de novas tecnologias, a construção de submarinos modernos e a compra de aeronaves de combate, sofrem constantemente com a falta de previsibilidade financeira e com os frequentes cortes de verbas federais. Na visão dele, investir em segurança nacional funciona
funciona como pagar as mensalidades de um plano de saúde. A sociedade investe nos melhores recursos disponíveis, torcendo para nunca precisar usá-los, mas com a garantia de estar protegida se o pior vier a acontecer. Esses dois episódios mostram como a política externa e a política interna caminham juntas o tempo todo. De um lado, temos um desgaste diplomático claro, onde o uso de vistos serve como ferramenta de barganha entre dois governos com visões ideológicas distintas. De outro lado, a reação do ministro da Defesa acabou expondo as fragilidades materiais das Forças Armadas brasileiras e gerou debates intensos entre quem considerou a frase realista e quem a viu como um pouco estratégica para a imagem do Brasil. O fato é que a complexa combinação entre pressões internacionais e limitações orçamentárias domésticas obriga o Brasil a repensar como equilibra a sua tradicional postura pacífica com a necessidade real de proteger sua soberania. No fim, todo esse episódio deixa claro que a diplomacia e a defesa militar não são caminhos separados, mas sim duas engrenagens essenciais que precisam funcionar juntas no cenário global contemporâneo. Por hoje é só, muito obrigado principalmente para você que assistiu o vídeo até o final, compartilhou, curtiu e se inscreveu. Por hoje é só, mas se Deus quiser, unicamente se Deus quiser, nos estaremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus e até mais.